Amém? Algumas pessoas me perguntam, membros de outras igrejas e até mesmo alguns amigos pastores, pastor, como que é estar à frente de uma igreja como a Nova Vida do Alcântara? Porque nós, na nossa igreja, lidamos com diversas circunstâncias e eu olho para a igreja tão grande, tantas pessoas na igreja, tantas situações, tantas famílias, tantos testemunhos, mas também tantos problemas. Como que é? Deve ser muito difícil. Então sempre eu escuto muito isso, num tom até de impossível, Mas na verdade, irmãos, o que eu vejo é que o que nós temos na Nova Vida do Alcântara são homens e mulheres dispostos e dispostas para fazer o nome do Senhor Jesus engrandecido. Não há outra explicação. Não há outra forma de entender isso, não há outra maneira de dizer isso. E principalmente é o querer do Espírito Santo. Por que a Nova Vida do Alcântara é do jeito que é? Será que é por conta de uma estratégia? Será porque foi uma época? Por que é o que é? Muito mais do que a ousadia de nós homens, porque o pastor Haroldo era ousado. Era ousado. A pastora Dulce foi uma mulher ousada no Senhor. Mas é muito mais, é a vontade soberana de Deus. E uma igreja que começa a levantar uma base de liderança muito forte, onde nós podemos confiar nesses líderes, para que juntos nós possamos estender a tenda, juntos nós possamos alargar a tenda da Nova Vida do Alcântara. Essa tenda que ela é formada não de tijolo, uma tenda que é formada não de cimento, não de argamassa, tinta, um pouco de água, areia, mas uma tenda que é formada primeiramente por colunas espirituais. Por isso que liderança é sempre muito atacada. Por isso que liderança é sempre foco de dedos e acusações, sempre é um alvo. Toda liderança, ela tem um grande propósito, o propósito de ajudar aos pastores a carregar o peso. Imagina uma lona sendo estendida, sendo erguida por um único mastro. Imagina essa lona sendo expandida por outros mastros. E é uma lona pesada. Então esse peso que recai sobre cada líder é o peso e a responsabilidade de proteger os seus liderados. De muitas ocasiões de proteger de escândalos, de proteger de mentiras, proteger os seus liderados de difamação, lidar com, assim como Salomão, lidar com sabedoria diante de uma situação que quem está certo, quem está errado. Senhor, nos ajude. Por isso, quando você olhar para a Nova Vida do Alcântara, nunca enxergue apenas um prédio grande, um estabelecimento,
porque isso é o de menos. Tudo que você pode ver ao nosso redor só revela que a igreja tem homens fiéis. Só revela que a igreja tem mulheres fiéis. Quando nós adquirimos o nosso estacionamento, sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos homens fiéis. Isso significa que nós temos mulheres fiéis, que dizem sim para a vontade de Deus, que confiam e acreditam na sua liderança, que estão de braços dados e diz: vamos, vamos juntos caminhar nessa direção, caminhar nesse propósito, caminhar nesse sentido, para que a mesma bênção que o Deus um dia derramou sobre tantas vidas e continue derramando, possa se espraiar até mesmo para aquele mais novo convertido aqui dentro da igreja. Aquele que está vindo e que não sabe nem orar, ouve a oração e faz daquela oração a sua. É isso que eu quero dizer, Senhor. E ele, na sua humilde fé, na sua pequena fé, e para o Senhor, basta ter apenas uma pequena fé para que Ele possa operar. Basta uma pequena fé para que o Senhor possa agir. Para que os nossos olhos possam ver que as mesmas bênçãos que foram derramadas na vida de tantas pessoas aqui, e que nós temos o privilégio de compartilhar os testemunhos, e pois enquanto estávamos aqui ofertando, enquanto estávamos aqui dizimando, enquanto muitos estavam aqui vindo pegar um carnê, eu estava lembrando de irmãos que já compartilharam seu testemunho, eu estava lembrando de irmãos que eu tenho que cutucar, e você sabe disso, que eu já falei com você diversas vezes para você vir aqui contar o seu testemunho. Mas por que isso? Porque você, irmão, pode ver não o indivíduo como um privilegiado, não esse irmão, essa irmã como alguém extraordinária, que foi visitado repentinamente, ocasionalmente, como um de repente, e então, foi curado. Mas que você olhe para cada um desses irmãos e cada uma dessas irmãs e diga: ali está manifesto o poder de Deus. E esse mesmo poder que se manifestou na vida desse irmão vai se manifestar na minha vida. Por isso eu tomo posse desse testemunho, porque esse testemunho um dia é dele, mas amanhã será o meu. Eu tomo posse dessa história, eu tomo posse dessa conquista, porque essa conquista também é minha, essa conquista também é nossa. E nós, como família espiritual, nós temos um legado, temos uma história que é escrita, mas também temos uma história oral. Uma história que nós redigimos, compartilhamos, seja através de e-mails, seja através das redes sociais, seja através dos nossos cadernos de oração. Mas também nós temos uma história oral, uma história que nós compartilhamos nos nossos grupos de vida, uma história que nós estamos na nossa casa recebendo os nossos amigos e ali podemos nos lembrar e compartilhar das obras e dos feitos do Espírito Santo na nossa vida. Podemos ali juntos admirar a obra do Espírito Santo que tem sido realizada nesse lugar e dizer: Senhor, muito obrigado pela tua obra, muito obrigado pelo teu agir. Somos convidados a admirar a beleza do nosso Senhor Jesus. Somos convidados a olhar para a forma singela e caprichosa do Senhor cuidar de cada um de nós e sentir esse amor também.
sentir esse prazer também, sentir essa satisfação, perceber os diversos nomes do Senhor Jesus. Perceber como Jesus, Ele tem sido fiel para com cada um de nós. Para com cada um de nós. Com cada um de nós. Eu nessa manhã, eu vim com 2 assuntos. Eu falei, Senhor, eu quero falar sobre isso. E já entendi que um assunto vai estar dentro do outro. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos iniciar com um dos textos. Do nosso tema do ano, Viva o ID. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Que diz assim, todos acharam? Amém? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos repetir o versículo 19 em diante, que diz o seguinte: Ide, vamos lá todos juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esse é o nosso chamado. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. Todos nós fomos chamados para ser discípulos, todos nós fomos chamados para ser homens e mulheres que anunciam que Jesus está vivo. Essa semana eu vi um post que dizia: alguém me ajude, por favor, a dizer que Jesus está voltando. E Ele está voltando, essas são as boas novas. As boas novas de que Cristo está vivo é porque Ele se manifesta em mim, Ele se manifesta em você. E quando nós, como aqueles que somos alvos das bênçãos do Senhor, são homens e mulheres que somos alcançados, somos amados por Ele, nós também somos convidados, comissionados a ser um discípulo do Senhor Jesus. Diga para quem está ao seu lado: você foi chamado para ser um discípulo. Jesus te convida para ser um discípulo. Todos nós também somos membros de um corpo, de um grande corpo. Um corpo onde os seus braços têm uma função, a cabeça tem uma outra função, o tórax, os pés, os dedos. Cada um opera de uma área diferente, num setor diferente. Mas nos dias de hoje nós temos percebido uma natureza de membro desligada do corpo. Uma natureza de membro que anda de uma forma desassociada deste corpo.
onde o dito membro é apenas um cadastro. O dito membro é apenas alguém que está participando de uma comunidade de fé. Apenas alguém que está na igreja. Mas nós não fomos chamados para participar de um cadastro. Não fomos chamados para ser um membro autônomo do corpo. Mas nós fomos chamados para estar ligados ao corpo. Então, novamente, eu peço que você diga para o seu irmão: esteja ligado ao corpo. Ser discípulo significa entender a necessidade de renunciar. Estar disposto a ser guiado, a ser dirigido, a ser ministrado e abençoado por alguém que também está disposto a se renunciar por amor ao discípulo. Aonde o discipulador não está numa postura daquele que impõe a sua vontade, impõe o seu querer. Mas o discipulador está na postura daquele que diz: olha, como é bom estar debaixo de autoridade. Irmãos, para mim foi muito difícil o mês de agosto e setembro do ano passado. Foi muito difícil para mim. Eu só fui melhorar lá para meado de novembro em diante. Porque para mim sempre foi muito bom, muito agradável poder olhar para a pastora, poder olhar para os meus pastores e ver que eu tinha uma liderança e poder saber que eles estavam ali como a minha cobertura. Olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um líder que me ama, eu tenho uma liderança que me ama. Mas ao mesmo tempo eu olhava para a minha liderança e dizia: meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade. Me deixa aqui. É tão bom estar aqui nesse lugar. Vou estar aqui ajudando, colaborando. E o mais engraçado é que eu conversando com o pastor Valmir conversou comigo há um tempão atrás, ele disse a mesma coisa. Como é bom estar debaixo de uma liderança. Como é bom saber que tem alguém que está orando por você, até mesmo quando você não está orando com ela. Mas ela está ali orando com você. Ela está ali intercedendo pela sua vida. Mas quando chegou o mês de agosto, passou a investidura, passou o primeiro culto, o segundo culto, eu fui me dando conta. Eu fui entendendo o novo nível que isso significava. Ainda debaixo de uma liderança, mas agora um novo nível de responsabilidade. E cada um de nós somos convidados a sermos discípulos do Senhor Jesus. Mas e você? Será que você tem sido um discípulo de Jesus? Será que você tem sido um discípulo de Jesus? Será que você tem tido a disposição no seu coração de estar debaixo da tua liderança? Será que você olha para a sua liderança e enxerga que ela é uma liderança que te ama? Uma liderança que intercede por você?
Uma liderança que, como você, tem os seus dias maus, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas ela está disposta a caminhar na sua direção? Será? Eu estava lembrando, faz uns 2 meses, o pastor José Luiz esteve aqui pregando. Quando ele falou aquilo, eu falei, é uma verdade. O pastor veio aqui, eu não lembro, acho que foi domingo à noite. O pastor disse o seguinte: olha, às vezes é difícil, porque encontramos com determinados irmãos na igreja que nós atendemos em gabinete. Você vai lembrar disso? Lembra? Atendemos em gabinete, que nós oramos antes de atender o gabinete, fomos com o gabinete com o coração ligado no Senhor, e ao ouvir, ao estar ali junto, aquela pessoa, aquele irmão recebe aquela palavra, ouve toda a orientação, ao final temos um tempo de oração, ela vai para casa e não faz absolutamente nada que foi orientado. Então o pastor, ele fez o seguinte exemplo: é como ir ao médico, relatar para o médico cada uma das suas dores, relatar para o médico a sua enfermidade, dizer para ele o que você está sentindo, os sintomas, mas no final, pegar aquela receita, colocar em cima da mesa e não comprar o remédio, não tomar o remédio. Um membro que não faz parte do membro, mas que está na igreja, ele precisa estar disposto a pagar o preço de ser um discípulo. E quando ele toma essa palavra e diz: Senhor, eu debaixo de fé, assim como Pedro disse para Jesus, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Quando nós estamos debaixo de autoridade, irmãos, nós estamos tendo a convicção que é o próprio Deus que vai ordenar a sua vontade sobre a nossa vida. Quantos irmãos aqui, até teve um domingo que o irmão veio conversar comigo e falou: olha, pastor, eu estou passando por esse problema, e tudo indica que eu vou perder o meu emprego essa semana. E contou a história, contou a situação. Irmãos, vamos orar. Vamos orar para que Deus opere de uma forma sobrenatural e a realidade mude. E ele falou: pastor, eu vou caminhar essa semana debaixo dessa palavra, e eu creio que Deus vai operar de uma forma tremenda. Nós oramos, a semana passou, encontrei com esse irmão, eu liguei para ele, não estou lembrando agora. E aí, o que houve? Como é que foi? Pastor, você não sabe de nada, eu fui promovido. Eu fui honrado dentro da minha empresa. Eu que ia ser demitido, fui honrado dentro do lugar onde eu trabalho. Irmãos, nós somos chamados para ser discípulos. Ano passado, nós tivemos um encontro chamado Discípulo Amado, onde nesse encontro nós reunimos ali líderes, auxiliares,
E nesse encontro de líderes auxiliares, nós já víamos orando, intercedendo, clamando ao Senhor, dizendo: Deus opera, Deus vem com Tua graça. Como foi lindo aquele encontro. Como foi lindo o que aconteceu esse ano, ano que vem será igualmente. Mas nesse primeiro encontro, nós liberamos uma carta, que na primeira noite todos puderam, em casa, após a ministração, no quarto após a ministração, puderam ler. E eu gostaria de ler essa carta, porque o discípulo amado não são apenas os líderes e os auxiliares. Discípulo amado são todos. Os discípulos amados são todos. Todos nós somos discípulos e todos nós somos amados. A carta começa assim: uma carta de amor. Uma declaração de amor ao Evangelho e aos meus discípulos amados. E o texto ele diz o seguinte: aquele que tem um coração missionário está disposto a se doar por amor ao Evangelho, investe tempo, dinheiro, e não mede esforços para que a missão divina seja cumprida. No texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, dizem o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui o texto ele vem dizendo a respeito de trás para frente, mas eu posso dizer de frente para trás, né? Aonde o pastor e os seus discípulos têm o privilégio de formar novos discípulos através da mensagem do evangelismo. Porque um ao outro envia, e aquele que é enviado tem o privilégio de pregar a mensagem de conversão. E aquele que prega também tem o privilégio de ver aquele que ouve crer que Jesus está vivo, receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A continuação da carta diz: aquele que tem um coração missionário vive o propósito de amar a Deus e compartilhar desse amor. Vê pessoas anteriormente derrotadas pelo pecado sendo transformadas em vitoriosas perante as dificuldades, à medida que se aproximam de Deus. Aí eu coloquei a seguinte referência, o texto de Efésios, capítulo 2, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, sendo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso nos lembra o que Deus operou através do nosso primeiro amor. O que Deus operou através desse primeiro encontro que nós tivemos. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nós experimentamos a graça do Senhor Jesus. Nós experimentamos a bondade do Senhor Jesus. E nós precisamos sempre estar nos lembrando daquilo que Deus operou no nosso primeiro amor. A continuação da carta, ela vai ficando mais forte. E vai nos pedindo um pouco mais. Diz o seguinte: aquele que tem um coração missionário tem um foco em Cristo Jesus. É Ele que nos mantém firmes na caminhada e manifesta em nós a natureza divina. Jesus Cristo é a razão de suportarmos as aflições para alcançarmos o objetivo proposto: gerar discípulos. Por isso, irmãos, quando você ver um líder que é temente a Deus, o líder da igreja, o líder dessa casa, da igreja do Senhor Jesus, esteja orando por esse líder. Porque todos nós, como líderes, sim, nós sofremos dores de parto para gerar um novo líder. O fruto de toda liderança é uma nova liderança. E para que se gere uma nova liderança, é árduo, é difícil. E o apóstolo Paulo enviou uma carta a Timóteo. E uma linda carta que resume de uma forma muito profunda tudo que eu estou trazendo nesta manhã. E essa eu gostaria que você abrisse. 2 Timóteo, capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Todos acharam? Tu, pois, filho meu, aleluia, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acaba de dizer. Pondera o que acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, porque por esta razão
tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Vamos ler todos juntos do versículo 11 ao 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu quero chamar os músicos aqui. Nós somos chamados para ser discípulos. Eu poderia entrar aqui e começar a dizer, não, porque nos dias de hoje, eu não quero falar hoje a respeito do que não é ser um discípulo. Hoje eu quero te chamar para ser um discípulo. Eu quero te convidar para participar do sofrimento de Cristo Jesus. Porque se com Ele sofremos, se com Ele perseveramos, também com Ele reinaremos. Com Ele também seremos vitoriosos. Com Ele, toda a graça nos será alcançada. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a isso. Pondera esse respeito. Pondera esse respeito, a respeito dessa mensagem que foi traga nessa manhã. Aceite o desafio de ser um discípulo. Aceite o desafio de falar o que você pensa, sem medo de ouvir o que eu vou dizer, sem medo de ouvir o que a sua liderança vai dizer. Aceite o desafio de ser próximo. Aceite o desafio de ver aquilo que aconteceu no Velho Testamento acontecer na tua vida. Pondera. Eu não posso te forçar, eu não posso te obrigar. Eu não posso dizer para você, olha, venha domingo que vem, porque amanhã vai ser um culto de renovação de aliança. Mas esse culto, ele tem esse caráter. Porque até nós como pastores também somos ovelhas. Até nós pastores também somos ovelhas. Ovelhas que, num determinado momento, sem data, sem agenda, assim como Jesus estava ali naquela casa sendo humilhado por aqueles homens, e chega uma mulher que não era uma prostituta, mas todos aqueles que condenavam Jesus também condenou aquela mulher, como se fosse. Ela entra naquele lugar para honrar o Senhor Jesus. Mas Jesus não é o líder, Jesus não é o pastor. Jesus estava na via dolorosa, carregando a sua cruz. Mas na via dolorosa ele também precisou daqueles que pudessem ajudá-lo no meio daquela trajetória. Nós temos líderes de carne e osso aqui. Homens que eu me lembro,
Até o dia de hoje eu me lembro desse culto que estávamos ali no sítio. E eu lembro de uma imagem onde esse templo estava sendo construído, depois de um dia de trabalho, virando massa, colocando tijolo, participando de um final de semana, porque no meio de semana todo mundo trabalha. Mas no final de semana o pessoal estava aqui naquele sábado cansativo. E alguém teve uma ideia, vamos tirar uma foto. E aí tiraram aquela foto, o pessoal todo mundo sujo, com roupa de obra. E ali naquela foto nós temos aqui um, que é o Zé Fernando. Estava ali no cantinho, todo sujo. Homens que decidiram viver para o reino. Homens que decidiram viver para a glória de Deus. Por isso honre a sua liderança. Por isso, você não precisa ter medo de ser um discípulo. Você não precisa ter medo de dizer, eu também quero gastar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu também quero ser alvo das bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que todos nós, como filhos e filhas de Deus, possamos dizer, Deus, eu não tenho outro lugar, meu lugar é na Tua presença. Deus, eu não tenho outro objetivo, e o meu objetivo da minha vida, o Senhor me pede, e eu digo sim, eu quero ser um discípulo. Eu não quero entender as coisas segundo a minha própria ótica, mas eu quero entender as coisas segundo a Tua ótica. Eu tinha um texto, eu tinha um vídeo, eu tinha outras coisas, mas... E para encerrar o culto, você vê como é que as coisas são lindas, né? Há uma pessoa aqui na nossa igreja, agora no culto, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Onde está você, meu irmão? Levante-se do seu lugar, que nós queremos orar por você. Vem aqui, meu querido. Aleluia! Glória a Deus! Coloque-se de pé no seu lugar. Deus te abençoe, querido. Qual o seu nome? Sebastião. Amém. Amém, Sebastião. Eu sou sogro de Adriano e pai do Roberto. Amém. Que bênção. O irmão está aceitando ou está aceitando? Tem mais uma irmã aceitando Jesus? Que bênção! Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Aleluia. Irmão, a gente não fez apelo, não. Ainda que seja um apelo toda a mensagem. O apelo de ser um discípulo de Jesus. O apelo de ser alvo das bênçãos do Senhor. Se você quer sair e você quer se reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, saia do seu lugar e venha aqui na frente, que nós também queremos orar por você. Está com ela? Está com ele? Está acompanhando? Está acompanhando?
Mas se você tem esse interesse, saia do seu lugar, porque nós queremos fazer essa oração. Amém? Eva, a irmã Eva e o irmão Sebastião. Amém? Estenda suas mãos para cá e vamos orar por eles. Fica juntinho aqui, para que a gente... Não vira para frente não, vira para cá assim, isso para mim. Vira para mim. Senhor Jesus, vira assim. Isso. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, a Tua graça sobre os Teus filhos, o Teu favor. Ah, Deus, venha sobre eles. Ministra, Senhor, de uma forma soberana, de uma forma poderosa, dando a eles, Senhor Jesus, todo o discernimento, dando a eles, Senhor Jesus, todo o favor, Deus, livrando o Senhor de todo o mal no meio da caminhada. Ó Deus, que eles de fato tenham a revelação de quem Tu és. De fato, Senhor Jesus, eles possam se sentir cada vez mais amados. Ó Deus, cada vez mais cheios da Tua presença. Ó Deus, continua guiando os Teus filhos em toda essa trajetória. Senhor Deus, nessa manhã nós glorificamos o Teu santo nome por essa decisão. Glorificamos o Teu santo nome por essa escolha, porque é o Teu Espírito Santo que está tocando os Teus filhos nesse lugar. É o Teu Espírito Santo que está agindo em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para que vocês repitem comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Vem, mora na minha vida. Me perdoa pelos meus erros. Faz tudo novo. Amém e amém. Glória a Deus. És o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra Senhor Jesus, aqui é o nosso lugar, e nós Te agradecemos pelo Teu amor, porque assim como os nossos dois irmãos, nós também um dia fomos alcançados, um dia o Teu amor nos alcançou, e aí muita coisa fez sentido, tudo fez sentido, tudo, Senhor Deus, apesar dos problemas, apesar de tantas lutas, que a própria vida já nos dá, a própria vida já nos visita com as dificuldades, mas agora nós não estávamos mais sozinhos, nós conseguimos vencer e romper em fé, porque o Senhor nos visitou, o Senhor veio e fez morada em nós. Ah Deus, nós não queremos e não temos um outro lugar para ir, nós queremos ser para sempre os Teus filhos. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, por esse culto. Leva-nos debaixo da Tua graça. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção. Dá-nos, Deus, um domingo abençoado, uma semana abençoada na Tua presença. É que eu Te peço, Te louvo, Te agradeço. E todo aquele que crê e confessa, diga comigo:
Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão e minha irmã. Aleluia. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar.